Boa noite, meus irmãos. Saudamos a Igreja do Senhor Jesus, aqueles que nos visitam. Somos gratos a Deus pela mensagem dos irmãos Gideões. E antes de ministrarmos a palavra de Deus, eu queria destacar alguns pontos nessa nossa reunião. O irmão Sérgio Miyazaki está conosco novamente. Seja bem-vindo, viu, irmão? Aleluia. Nós nos alegramos com a sua recuperação, reconhecemos nela as mãos do Senhor, o Todo-Poderoso. Amém? Está conosco também a irmã Terezinha. O irmão Pedro Vitor foi recolhido pelo Senhor recentemente, de maneira que aqueles que quiserem dar um abraço, o conforto que a irmã precisa, ela pode receber também do corpo de Cristo. Amém? Nos alegramos em rever a irmã aqui no nosso meio. Nós temos uma outra bênção nesta noite, que é o aniversário de conversão do irmão Mário Bandini e da irmã Célia. Queria que o irmão Mário e a irmã Célia ficassem de pé, onde eles estão. Tá. Está ótimo. Eu queria que os presbíteros Paulo e Celso chegassem até ele, juntamente com as suas esposas. Irmão Mário, chegue para o meio do corredor e os irmãos vão chegar aí para abençoá-lo. Amém? São 30 anos de vida cristã que eles estão celebrando nesta noite. Amém? Eu não sei se você costuma se lembrar da data da sua conversão, mas o irmão Mário, sempre que faz o aniversário de conversão, ele chega para mim aqui e fala: pastor, eu quero uma oração especial, estou fazendo tantos anos de convertido. Louvado seja Deus por isso. Que Deus os abençoe, que a força do Todo-Poderoso esteja conduzindo este casal. Enquanto eles oram, eu queria testemunhar que a casa do irmão Mário e da irmã Célia é um lugar de oração. Se você for ali fazer uma visita, você vai perceber que todo dia é dia de oração naquele lar. Louvado seja Deus. Nós estamos, com este momento, honrando a vida deles, porque isso é uma coisa cada vez mais rara no meio do povo de Deus, que é a vida devocional dentro do lar. Que Deus, pois, possa abençoá-los ricamente. Glória a Deus. Irmãos, enquanto eles terminam a oração, eu queria dar um aviso. Encaminharam uma carta à igreja do cartório eleitoral a respeito da necessidade do cidadão prudentino fazer a biometria para que possa participar das próximas eleições. Então, eu queria lembrar a igreja, nós fomos solicitados a fazermos esse aviso. Queria lembrá-los que o voto, além das nossas orações pela nossa nação, evidentemente, mas o voto é um instrumento através do qual nós podemos mudar certas coisas aqui no nosso país.
E você então precisa fazer a sua biometria para que você possa votar. O recado está dado, tá? Eu não vou perguntar aqui quantos ainda não fizeram. Eu creio que o cristão tem o dever de ser um bom cidadão, à luz da palavra de Deus. Então, nós não podemos ser pessoas omissas e indiferentes a respeito de nossas responsabilidades civis. Então, está dado o recado. Um outro aviso que eu gostaria de dar é que nós precisamos tomar certos cuidados com a nossa saúde. Hoje eu estava vendo a umidade relativa do ar, estava em 14%. Nós precisamos de 60% para respirarmos confortavelmente. Nós estamos vivendo em um clima de deserto. O ano passado nós estivemos no deserto. E estivemos no deserto da Jordânia, dos Emirados Árabes, no deserto da Judéia, ao sul de Jerusalém. E eu confesso para os irmãos que nem lá eu senti o desconforto que estou sentindo aqui em Presidente Prudente, por causa da secura do ar. Os idosos e as crianças estão sofrendo mais. Aqueles que andam pelo campo, pela zona rural, eles vão testificar isso que eu vou dizer. A impressão que dá é que as criaturas, os animais, as aves, estão pedindo socorro. A vida não é possível sem água. A palavra de Deus claramente relaciona a ausência de chuva, a ausência de água, com o pecado do povo. Nós poderíamos, se este fosse o nosso assunto para pregar hoje, poderíamos dar extensas bases bíblicas que comprovam isso. Deus não entregou para ninguém, para nenhum anjo, o regime dos ventos e das águas. Isso está nas mãos do Eterno, do nosso Deus Todo-Poderoso. E a seca deveria levar o povo ao arrependimento, a clamar diante do Senhor por chuva. E nós devemos fazê-lo, meus irmãos. A terra está sofrendo. As criaturas estão sofrendo. As nossas crianças estão sofrendo. Os hospitais estão cheios de crianças e idosos, principalmente com problemas respiratórios. Nós precisamos clamar a Deus por misericórdia, pedir a Deus que perdoe a maldade do pecado da raça humana, que Deus perdoe a maldade da idolatria, da feitiçaria do nosso povo brasileiro, da imoralidade do nosso povo. O pecado, então, das nações chegou até a presença de Deus. E Deus, então, retém os ventos, retém a chuva.
Vamos ficar de pé neste momento e vamos orar. Vamos pedir a Deus que se lembre do seu povo, daqueles que de dia e de noite clamam em sua presença por sua misericórdia. Nós vamos fazer pelos brasileiros aquilo que a maioria dos brasileiros não faz. Pai eterno, Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus de Elias, aquele homem que orou e que por 3 anos e meio não houve chuva sobre Israel. Senhor, a Tua palavra relata este fato, porque o altar do Senhor estava derrubado, não se invocava ao Senhor, invocavam-se os ídolos da terra. Pai, hoje a situação não é diferente, e nós viemos à Tua presença. Tu és o Deus de Elias, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o Deus que responde com fogo sobre o altar do Senhor. Senhor, que Tu ajudes o Teu povo, a Tua amada igreja, a restaurar o altar do Senhor. Senhor, que seja tempo da restauração do altar familiar, do altar das igrejas, ó Pai. Que haja um tempo em que o Teu povo se volte para Ti, Senhor. Senhor, tem misericórdia desta terra, Senhor. Mata a sede dos animais, das aves do campo. Senhor, tem misericórdia das largas extensões de terra desta nação, que estão sendo devoradas pelo fogo, Senhor. Inclina-te, Senhor, para a miséria da Tua criação e restaura, Senhor, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Perdoa a maldade do pecado, Senhor, e traz a chuva sobre esta terra. É o que nós Te pedimos em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar, meus irmãos. Nós meditaremos na palavra de Deus num texto que está no livro de Mateus, no capítulo 22. Nós faremos a leitura do verso 1 até o 14. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou
à sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Irmãos, as parábolas de Jesus são uma grande fonte de inspiração, de ensinamentos, de consolação, mas esta de que trata a mensagem desta noite é uma séria advertência, porque esta parábola eu considero como uma das mais severas pronunciadas por Jesus. Dr. Martin Lloyd-Jones, que foi um dos maiores expositores da Bíblia do século XX, ele diz que dentro desta parábola nós podemos encontrar o homem mais miserável de toda a Bíblia. Trata-se daquele que não foi encontrado com vestes nupciais. E nós vamos contar para vocês o que isso significa à luz da palavra de Deus. Então, esta parábola, ela aplica-se muito bem à situação dos judeus que resistiam à mensagem do Evangelho. Porém, esta mensagem também é para todos quantos o Evangelho tem sido pregado sobre a face da terra. E a palavra de Deus então diz que muitos foram convidados. O primeiro ponto então que nós queremos destacar é que a salvação é comparada a uma festa de casamento. O segundo ponto que eu quero destacar, vamos fazer um breve resumo e depois vamos expor esta palavra. Os convites do Evangelho são amplos e são também generosos. Esta grande festa de casamento aqui refere-se ao casamento de Cristo com a sua igreja. É uma metáfora desta união. E Deus então está convidando pessoas a participarem desta festa. Um terceiro ponto que nós queremos destacar é que a salvação que foi
oferecida pelo Evangelho foi recusada, foi rejeitada por muitos daqueles a quem ela foi generosamente oferecida. O texto sagrado diz que eles não se importaram. E foi cada um para o seu campo, outro para o seu negócio, e eles não se importaram. Eles foram atrás daquilo que eles amavam, e de fato não amavam a Deus. Não suspeitavam de que aquela oferta era uma oferta de salvação, que era uma questão de vida ou morte, que era uma questão de ter uma eternidade com Deus ou uma eternidade sem Ele. Um quarto ponto que desejamos destacar é a situação daquele homem que estava ali infiltrado naquela festa, sem as vestes nupciais. Isso refere-se àqueles ou aquelas que professam falsamente a fé cristã. E, meus amados e queridos irmãos, custa tão pouco ser um falso crente, mas custa, às vezes, muito caro ser um verdadeiro cristão. Então, este quarto ponto que queremos destacar é que estes a quem eu me referi como infiltrados estavam no meio dos santos, porém sem as vestes nupciais. Eu diria, sem serem revestidos de Cristo. A veste nupcial quer dizer estarmos revestidos de Jesus Cristo. Então, estes infalivelmente serão discernidos, eles serão detectados no meio do povo de Deus, serão desmascarados e serão condenados. Notem que os olhos do Senhor passearam por aqueles convidados. E os olhos do Senhor caíram ali, e ele notou que ali havia um homem que não trajava as vestes adequadas para aquela festa. Queridos irmãos, os olhos de Jesus são olhos infalíveis. E todos nós um dia teremos que enfrentar o olhar do Senhor Jesus Cristo. E o que esta parábola então quer nos ensinar? Ela quer nos ensinar sabedoria, no sentido de como estamos lidando com o nosso futuro. Nós sabemos que a vida se manifesta com pelo menos 3 sentidos. Existe a vida do nosso corpo, que é a vida bios, existe a vida da nossa alma, que é a palavra psique, e existe a vida do nosso espírito, que o grego usa a palavra zoe.
E nós somente podemos nos relacionar com Deus se tivermos a vida eterna. A vida que somente o Pai pode nos oferecer. Nada no mundo pode nos oferecer a vida eterna. Somente Jesus pode nos dar a vida eterna. E estar então na festa nupcial, sem as vestes, significa estar no meio do povo de Deus, sem a vida do Espírito Santo dentro de si. Então, o discernimento de Deus cai sobre este homem aqui no versículo 12 desta parábola. Isto pode se referir àqueles e àquelas que professaram superficialmente a fé cristã. A fé cristã, para estes, não custou nada, mas para o verdadeiro discípulo, a fé traz consigo um custo. Eu quero fazer 3 perguntas para os irmãos. Eu quero que você pense na resposta, mas pense consigo mesmo. Eu farei as 3 perguntas pausadamente e vou repeti-las, tá? É para a nossa reflexão. Primeira pergunta: a sua fé exige alguma coisa de você? Repito, a sua fé exige alguma coisa de você? A resposta é sim ou não. Segunda pergunta: a sua fé faz diferença em sua vida? Vou repetir a pergunta de uma maneira um pouco diferente. Que diferença faz a fé em Cristo em sua vida? E, finalmente, a terceira pergunta: até que ponto a sua fé afeta a sua vida diária? Terceira pergunta, então, é: até que ponto a sua fé afeta a sua vida diária? Muito bem, irmãos. O resultado destas perguntas provavelmente podem dizer se você é um autêntico discípulo de Jesus Cristo ou se você é um infiltrado no meio do povo de Deus. E então, se você é um infiltrado, cuja fé é apenas superficial e ela não traz nenhuma mudança em sua vida, você está então numa posição muito perigosa. E essa parábola, então, é uma sonora advertência àqueles que estão dormindo espiritualmente. Isto porque a vida cristã, a vida de fé autêntica, é um combate. E a nossa devoção a Cristo precisa estar em primeiro lugar em nossa vida.
Notem que aqueles convidados, que diz o texto, que os convidados não eram dignos, porque eles não tiveram a oferta de salvação como importante. E eles então foram atrás das suas prioridades. Havia um tremendo equívoco nas prioridades daqueles convidados. E à luz desta palavra, todos nós estamos na posição de convidados para aquela grande festa. Então, uma porta de oportunidade se abriu no tempo e no espaço, para que nós aqui nesta vida pudéssemos receber a vida eterna. A única forma como nós poderíamos então nos relacionar com Deus, já que não podemos nos relacionar com Deus com o tipo de vida que habita o nosso corpo. Também não podemos nos relacionar com Deus com o tipo de vida que define a nossa alma, a nossa psique. Somente podemos nos relacionar com Deus através da vida eterna que Deus então nos dá. Queridos irmãos, este homem aqui do versículo 12, provavelmente ele queria impor para Deus os termos pelos quais ele deveria ser salvo. Ele não quis receber a salvação como ela lhe foi oferecida. Não há nenhum outro caminho para a salvação a não ser por meio do Senhor Jesus Cristo. Não há como ser salvo sem a cruz de Cristo. Não há como ser salvo sem antes nos arrependermos dos nossos pecados e crermos unicamente naquele que o Pai enviou para prover o perdão que nós precisamos para os nossos pecados. Queridos irmãos, não vai haver ninguém na eternidade que não tenha dado preferência a Jesus Cristo, que não tenha colocado ao Senhor Jesus Cristo no topo de toda a nossa lista de prioridades. Nós não vamos encontrar ímpios no céu, nós não vamos encontrar incrédulos no céu, não vai haver um infiltrado no céu. Lá somente entrarão aqueles cujas vestes foram alvejadas no sangue do Senhor Jesus Cristo. Somente entrará ali aquele que tiver as vestes nupciais. Amém? E eu quero encerrar esta reflexão da palavra de Deus com alguns versículos que complementam esta ideia. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Amém? Hebreus 12, 25. Vede que não rejeiteis ao que fala,
porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. E finalmente, 1 Tessalonicenses 5:6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Amém? Eu encerro esta reflexão desta parábola com duas perguntas. E depois nós vamos orar. Você já recebeu a veste nupcial? Esta é a primeira pergunta. Segunda, semelhante à primeira, você já está revestido ou revestida de Cristo? Queria que o Ministério de Louvor viesse aqui para frente e nós vamos ter um momento de oração. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Olhe para dentro de si mesmo. À luz do que você ouviu aqui, a pregação do Evangelho, esta parábola de Jesus. Você entrou na festa pela porta ou pela janela. Você é um filho de Deus ou um infiltrado na festa? Você se arrependeu de verdade dos seus pecados ou você está brincando com a prática religiosa? O que a sua fé tem requerido de sua vida? O que a tua fé tem mudado em sua vida? Jesus, aquele que veio morrer em teu lugar na cruz do Calvário, está em primeiro lugar na sua lista de prioridades? A sua vida pertence a Ele? Jesus é o teu Senhor? Ou é aquele a quem você pede para que Ele dê um jeitinho em certas situações da sua vida? Você já morreu para o seu pecado e nasceu para a vida em Cristo Jesus? Ó Pai eterno, oramos pela Tua igreja nesta hora, que o Teu Espírito Santo se mova entre nós. Quem sabe se houver entre nós pessoas que não tenham uma plena convicção de sua salvação, é melhor que peçam a Tua misericórdia agora. Enquanto estamos peregrinando nesta vida, Senhor, aqui é o momento de nos arrependermos. Agora é o momento de crermos em Teu Filho Jesus. Depois será tarde demais. Senhor, para isso a Tua palavra tem vindo. Para isto esta parábola tão severa e também tão clara, Senhor, como um alerta, como um sinal muito claro
na nossa peregrinação, como um sinal de que precisamos, por meio da fé e do arrependimento, receber o perdão dos nossos pecados e a vida eterna. Ó Deus eterno, move o teu Espírito, Senhor, para despertar corações e mentes. Senhor, nós não queremos expor ninguém aqui publicamente, mas pedimos que o teu Espírito Santo faça uma obra de convencimento espiritual. Senhor, que todos estejamos convictos de que não é a exuberância de nosso comportamento religioso que nos salva, mas unicamente a fé naquilo que Jesus realizou em nosso favor, na cruz do Calvário. A Ele todo o poder, toda a honra e toda a glória, nos céus e na terra, hoje e para sempre. Ao Senhor Jesus toda a honra e toda a glória. Ó Deus, nós te agradecemos por este momento, porque ainda a porta da graça está aberta, e que, portanto, podemos passar por ela, nos lembrando do que Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Aquele que passar por mim encontrará pastagens, encontrará vida. Deus eterno, que muitos aqui possam encontrar a vida que está somente no Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.